mansões, carros importados, contratos milionários. Viviam como reis. O dinheiro parecia infinito, mas em poucos anos vieram as dívidas, os processos, os impostos atrasados, as casas leiloadas, as contas bloqueadas. Alguns foram presos, outros pediram ajuda nas redes sociais. Teve quem declarou falência mais de uma vez. Hoje você vai descobrir 10 famosos do Brasil e do mundo que ganharam milhões e perderam quase tudo. E o número 1 dessa lista pode te surpreender muito. Número 10. Lá de fora. Nos anos 90, MC Hammer era o rei do hip-hop mundial. No auge, ele faturava cerca de 33 milhões de dólares por ano. Shows lotados, sucesso global e um estilo de vida completamente fora de controle. Mantinha mais de 200 funcionários na folha de pagamento todo mês. Comprou mansão de 30 milhões de dólares, jato privado, 2 helicópteros pessoais. Em 1996, declarou falência com 13 milhões em dívidas. A mansão foi vendida por 5,3 milhões, menos de um sexto do que ele pagou. Número 9. E a gente chega no Brasil. Mário Gomes, galã das novelas brasileiras nos anos 70 e 80. Rosto inconfundível na Globo. Acumulou patrimônio, fez investimentos, construiu uma vida de sucesso longe das câmeras. Mas os investimentos deram errado. A fábrica têxtil fechou. Vieram os processos trabalhistas. As dívidas se acumularam. Em 2017 foi visto vendendo sanduíches nas praias do Rio de Janeiro, num carrinho improvisado. O galã que fazia o Brasil suspirar, vendendo lanche no calçadão. Depois disso, sua mansão foi leiloada para cobrir dívidas trabalhistas não pagas. Do glamour da televisão à vida simples, em poucos anos. Número 8. De volta lá fora. E esse caso aqui é especial. Nicolas Cage, 150 milhões de dólares de patrimônio. O que qualquer pessoa faria com esse dinheiro? Investe, guarda, vive bem. O que Nicolas Cage fez? Comprou 15 casas ao mesmo tempo, uma ilha privada nas Bahamas, 2 castelos medievais na Europa, 9 Rolls Royces, 4 iates, um Bugatti Vintage de quase 3 milhões de dólares, um crânio de dinossauro de 276 mil dólares, que o governo confiscou depois porque era roubado, sem devolver o dinheiro, um polvo de estimação de 150 mil dólares, uma cobra de 2 cabeças de 80 mil, e comprou o próprio túmulo por 40 mil dólares, sem nenhum problema de saúde, só porque quis. Em 2009 devia 6 milhões de impostos e vendeu tudo que tinha com prejuízo. O polvo foi embora. Esperamos que ele esteja bem. Número 7. Brasil. Dado Dolabella. Famoso, polêmico, presença constante na mídia brasileira por anos. Atuou em novelas, esteve sempre nos holofotes. Mas enquanto a fama durava, as dívidas cresciam nos bastidores. Processos judiciais se acumularam, bens foram bloqueados. Chegou a ter passaporte e documentos retidos pela justiça. Em setembro de 2023, a justiça decretou sua insolvência civil. Uma medida que reconhece oficialmente que a pessoa não tem mais condições de pagar o que deve. Seus bens passaram a ser administrados por um terceiro indicado pelo tribunal. Famoso até na queda. Número 6. Lá fora de novo. Wesley Snipes, o Blade, o caçador de vampiros. Astro absoluto de Hollywood nos anos 90. Ganhou mais de 50 milhões de dólares ao longo da carreira. E simplesmente decidiu não pagar imposto. Por 7 anos seguidos. Quando o fisco americano chegou cobrando 23 milhões e meio, ele teve uma ideia. Declarou que era um alienígena não residente dos Estados Unidos. Nasceu lá. Viveu lá a vida toda. Mas tentou convencer o juiz de que não era americano. Não funcionou. 3 anos de cadeia, sem fiança, sem acordo. Quando saiu, ainda devia 10 milhões. Propôs pagar 842 mil. O juiz disse não. O caçador de vampiros sendo caçado pelos impostos há mais de 15 anos. Número 5. Brasil. Dedé Santana. Ícone absoluto de Os Trapalhões. Durante décadas foi sinônimo de sucesso, alegria e reconhecimento nacional. Um dos rostos mais amados da televisão brasileira. Mas decisões financeiras ruins, investimentos que não deram certo e dificuldades pessoais foram corroendo o patrimônio que levou anos para construir. Chegou ao ponto de precisar vender uma de suas casas no Rio de Janeiro para pagar outras dívidas. Pediu ajuda a amigos próximos e familiares para pagar contas básicas. Ele mesmo declarou publicamente: perdi tudo. Quando você está no auge tem 500 amigos. Quando cai um pouco, as pessoas somem. Foram as palavras dele, não as minhas. Número 4. E esse caso vai te deixar com raiva. Toni Braxton. Uma das vozes mais poderosas do R&B de todos os tempos.
Vendeu mais de 70 milhões de discos no mundo. Ganhou Grammy. Assinou um contrato de 100 milhões de dólares. Sabe quanto ela recebia de royalties por disco vendido? $1,97. 70 milhões de discos. Menos de $2 por cópia. A gravadora ficou milionária. Ela ficou com a conta. Declarou falência 2 vezes. Na segunda, problemas de saúde a forçaram a cancelar shows em Las Vegas, e as dívidas explodiram entre 10 e 50 milhões de dólares. Em 2019, ainda devia 456 mil dólares em impostos. O sistema a quebrou antes que ela mesma pudesse. Número 3. E voltamos pro Brasil. Marcos Winter. Presença constante nas novelas da Globo desde os anos 80. Tieta, Irmãos Coragem, Pantanal, Gênesis. Um currículo invejável construído ao longo de décadas. Mas o mundo das novelas não tem contrato fixo para todo mundo. Os convites foram sumindo. Passou quase 5 anos sem trabalho fixo e sem renda consistente. Para manter as contas em dia, precisou vender sua mansão. Chegou a dever até a empregada doméstica. Ficou sem dinheiro para gasolina. Uma carreira de décadas. Um currículo enorme. E mesmo assim, a instabilidade venceu. Esse é o retrato de como o mundo artístico pode ser cruel com quem não se prepara financeiramente. Número 2. E agora prepare-se. Brasil. Alexandre Frota. Ator. Ex-deputado federal. Sempre nos holofotes. Sempre polêmico. Uma figura que nunca passou despercebida. Mas por trás dos holofotes, uma dívida crescia em silêncio. O que começou como um cheque especial de 88 mil reais, foi sendo corroído por juros, multas e correções ao longo dos anos. Quando a justiça chegou, a dívida já ultrapassava 1.200.000 reais. Os credores incluíam banco, o cantor Chico Buarque e um desembargador. Tentou parcelar. Não aceitaram. Teve 30% do salário penhorado. A decisão foi suspensa. E no final de 2023, a justiça decretou sua falência civil. Patrimônio bloqueado. Bens administrados por terceiros. Nome numa batalha judicial sem fim. Uma dívida que começou pequena e destruiu tudo. Número 1. Ora prepare-se. Johnny Depp. Em 2012, o Guinness Book listou ele como o ator mais bem pago do mundo. Em 13 anos de carreira, acumulou cerca de 900 milhões de dólares. 900 milhões. E gastou tudo. Como? 2 milhões de dólares por mês em despesas fixas. 200 mil por mês em jato privado. 150 mil em segurança. 300 mil em 40 funcionários. 30 mil por mês só em vinho. 14 propriedades, incluindo uma aldeia inteira na França, por 60 milhões de dólares. Uma ilha privada nas Bahamas. E a compra mais absurda da lista toda. Gastou 3 milhões de dólares no funeral do amigo Hunter Thompson, disparando as cinzas dele de dentro de um canhão. 900 milhões. Precisou aceitar qualquer papel que aparecesse para não ir à falência. Batalhas judiciais públicas e propriedades vendidas. 10 histórias. 5 do Brasil, 5 do mundo. Dinheiro vai. Fama passa. Contratos acabam. Mas decisões financeiras ruins ficam. Qual desses casos mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Brasileiro ou gringo? E se você gosta desse tipo de história real sobre fama, dinheiro e queda, se inscreve no Fofocaus, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais chocante. Até lá.